Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Empom, pararom, pom, pom, pom. Biblioteca Viva, Biblioteca Viva. Olá, sou Suzene Furtado. Agradeço por ser tão bem recebida em sua casa por meio da Rádio Escola Empom. A casa da gente é onde a nossa vida acontece, com todos os desafios, conquistas, frustrações e alegrias. Nesses tempos tão difíceis, mais que nunca, nossa casa é o nosso lugar de proteção. Desejamos, com o nosso programa de hoje, fazermos da sua casa um lugar de sonhos, encantamento, risos, volta à infância para quem já cresceu. Celebrando nesse 20 de março, o Dia Internacional do Contador de Histórias. E o melhor jeito de comemorar é ouvindo histórias. Olá, pessoal do EPOM! Vamos ouvir uma história? Aqui quem fala é Beatriz Mirra, contadora de histórias, e a história que eu vou trazer hoje aconteceu numa floresta onde morava um raposo e uma raposa. Um dia, seu raposo saiu para pescar e Dona Raposa ficou em casa. Seu raposo voltou com 3 peixes. E não eram peixes quaisquer, eram traíras. Quando ele chegou com as 3 traíras, a Dona Raposa logo disse: "Nossa, seu raposo, 3 traíras, meu prato predileto." E o seu raposo disse: "Ora, Dona Raposa, imagine só, uma para mim, uma para a senhora, e que tal convidarmos o seu tigre para almoçar aqui?" "Ai, ótima ideia, é sempre bom agradar ao seu tigre." "Então, que tal se o senhor sair para convidá-lo enquanto eu já vou fritando as traíras, assim nós não precisamos perder tempo." E o seu raposo concordou. Foi embora para a casa do seu tigre e Dona Raposa foi para o fogão. Pegou a primeira traíra e começou a fritar. No fogo bem quente. Virou para um lado, para o outro, e o cheirinho da traíra entrou nas narinas de Dona Raposa, que pensou: eu acho que eu vou experimentar só um pedacinho." Ai, mas do primeiro pedacinho veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ai, oh céus! Dona Raposa comeu a traíra toda, mas eram 3. Ela comeu aquela que seria sua. Pois então partiu para fritar a segunda traíra. E ela foi fritando, virando para um lado, para o outro, até que o cheirinho foi subindo, subindo, subindo. Ai, e Dona Raposa, quando sentiu aquele cheirinho gostoso da traíra, pensou: "Ai, seu raposo é tão exigente, se não tiver bom no tempero, ele acaba com a raça da gente." Foi então que ela resolveu experimentar um pedacinho da segunda traíra. Que estranho! E pegou outro pedacinho, porque esta traíra, e pegou mais um. Está tão diferente. E comeu outro da primeira traíra. Ela está muito melhor. E comeu a segunda traíra toda. Quem come 2, come 3. A terceira traíra, ela nem se deu trabalho de fritar. Foi engolindo por inteiro, no mesmo instante em que chegaram o seu raposo e o senhor tigre. Senhor Tigre logo cumprimentou Dona Raposa. "Olha, Dona Raposa, que convite maravilhoso." Mas as traíras não estão prontas, senhor Tigre. Sente-se à mesa, eu estou terminando." O seu tigre sentou-se. Dona Raposa falou para o raposo: "Seu raposo, vai lá fora. As traíras estão muito duras. Amola essa faca para o seu tigre não desconfiar." O raposo pegou uma faca enorme e foi para o quintal.
Então Dona Raposa disse ao tigre: seu tigre, seu raposo enlouqueceu, quer comer as orelhas do senhor. Escuta o barulho da faca molando lá fora. Saia correndo imediatamente. O tigre, ouvindo o som das facas, fugiu. E foi então que Dona Raposa gritou: seu raposo, socorro! Seu tigre saiu correndo e levou as 3 traíras com ele. E o seu raposo, com a faca na mão, gritava atrás do seu tigre: seu tigre, seu tigrão, me dá pelo menos uma. O tigre, que não queria perder a orelha, não parou de correr. E dizem que está correndo até hoje. E também o seu raposo, para tentar recuperar alguma traíra. Essa história é típica da Venezuela, um país vizinho nosso. É uma história folclórica de tradição. Ai, eu ouvi, me deu água na boca, como não tinha mais traíra para comer, resolvi recontar. Um grande abraço para vocês. Música popular brasileira. Há canções que são como histórias mexendo com nossa sensibilidade e imaginação. Com vocês, Rubinho do Vale interpretando Meninos, de Juraildes da Cruz. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu. O céu da boca da moça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, não, não. Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato e carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não caia nessa onda, que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que derruba são estrelas, que a gente aponta, que a gente conta, antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tenho nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os 7 amores pequeninos, 7 corações gêmeos e alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, neve, neve. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Queremos, 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 queremos acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Fica a dica. A minha dica de hoje é: escreva o que pensa, sente e vive.
tudo que acontece em nosso dia a dia pode tornar-se também uma história a ser contada para muitas pessoas, como aconteceu com Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Vinda de uma família muito pobre, Carolina estudou apenas até o 2º ano, mas gostava muito de ler e de escrever. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, mas depois mudou-se para a cidade de São Paulo, onde morou na favela do Canindé. Para sustentar a si e aos filhos, Carolina trabalhou como empregada doméstica e catadora de papel. Foi exatamente catando papéis que Carolina começou a juntar pedaços de cadernos que encontrava no lixo, para escrever seu diário. No ano de 1958, o jornalista Audálio Dantas foi à favela do Canindé fazer uma reportagem. Carolina chamou-o até o seu barraco para mostrar-lhe suas anotações, que contavam a realidade da vida na favela pelo relato do seu dia a dia. Ao conhecer o diário de Carolina, Audálio resolveu escrever sua reportagem contando a sua história e ajudou-a na publicação do seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro foi publicado em 1960 e foi um sucesso de vendas. Além de receber vários prêmios, Carolina Maria de Jesus teve o seu livro traduzido em 13 idiomas e a sua história conhecida em mais de 40 países. A autora faleceu em 1977. No dia 14 de março, comemoramos 107 anos do nascimento dessa grande mulher. Termino contando um pedacinho de sua história, em suas próprias palavras. Fui na feira da Rua Carlos de Campos, catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Passei o resto da tarde escrevendo. Às 4h30, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Ria se puder! Um dia o Batman estava conversando com o Super-Homem lá na sala da justiça, né? Aí o Batman falou assim: ô Super-Homem, você tem notícia do Homem Invisível? Tem muito tempo que eu não vejo. Aí o Super-Homem disse assim pro Batman: Batman, ele tá meio sumido mesmo, né? Aí de repente num restaurante entra um canguru. Aí o canguru chegou, sentou, abriu o cardápio, foi lá e pediu um refrigerante. Aí o garçom trouxe o refrigerante. Aí quando ele foi pagar, o garçom falou: R$20. Aí o canguru foi lá, abriu a bolsa dele, pegou os R$20, pagou. Aí o garçom intrigado falou assim: não é muito comum a gente ver canguru aqui nesse restaurante, né? Aí o canguru falou assim: mas também o refrigerante aqui custa R$20, né? Tinha um elefante, né? Ele tava todo infestado de formiga, o corpo inteiro, cheio de formiga, né? Aí ele saiu rolando. Rolou tantas vezes que aí não tinha mais formiga nenhuma. Aí só sobrou uma que tava no pescoço dele, né? Aí as outras estavam no chão, aí gritaram assim: vai, torce o pescoço dele! Aqui você só tem notícia boa. Você sabia que no dia 20 de março comemoramos o Dia Internacional do Contador de Histórias? Muito lindo isso, não é?
E para comemorarmos, vamos bater um papo com Pierre André, contador de histórias dos bons e autor de livros infantis. Pierre André, o que é ser um contador de histórias? Ser contador de histórias para mim é viver no mundo da imaginação, é voltar a ser criança, é viajar no mundo das histórias, dos contos. É algo muito mágico. Ser contador de histórias para mim é ser feliz. Qual a importância da contação de histórias, principalmente nesse mundo cada dia mais digital? Contar histórias é muito importante. Contar histórias envolve o público, as crianças, os pais, os professores, num momento prazeroso. E é tão importante porque envolve até o próprio contador de histórias, que pode ser o pai, a professora. Enfim, narrar histórias para as crianças envolve fábulas, contos, lendas baseadas na nossa cultura popular. E é tão importante contar histórias porque, além de tudo, ainda valoriza-se a importância da leitura. Ler para uma criança é muito bom. Durante a pandemia, o que você tem feito para melhorar o seu astral e das outras pessoas? Nessa pandemia, eu tenho feito muita contação de histórias através da internet mesmo. Contando histórias em lives, contando histórias para o meu canal. Aliás, eu tenho 2 canais, o Podcontos do Pierre André, onde eu narro as histórias sem aparecer, aparece só a capa do livro, e o Pierre Conta Contos, que é um outro canal que eu conto, que o público pode me ver. Então é isso que eu tenho feito. Algumas pessoas estão sempre me chamando para participar de bate-papo com alunos de escolas. Enfim, é o que dá para a gente fazer nessa pandemia dentro de casa, sem poder sair. E assim a gente vai melhorando o nosso astral, já que muitas pessoas ficam ou até entram em depressão por causa de ficar dentro de casa sem fazer nada. Então a gente dá um jeitinho. Além de contador de histórias, você também é escritor. Quantos livros publicados? Tem algum preferido? Os livros que eu já publiquei foram 2 publicados, mas eu já tenho várias histórias prontinhas aqui para serem publicados, mas é muito difícil conseguir uma editora. Fazer um livro por conta própria é muito caro, mas os meus livros publicados são o Emengarda a Barata, e o outro se chama Bichos Diversos, só que tem um tracinho, DE-versos. Foi uma brincadeira que eu fiz, porque são várias histórias contadas em versos de bichos diversos. Então, mas o meu preferido é difícil falar. Como Emengarda a Barata foi o primeiro e publicado por uma editora que me deu um retorno nacional muito importante, posso dizer que o Emengarda Barata é o meu preferido, digamos assim. Garagem de histórias. Conte-nos mais sobre isso. A minha garagem de histórias foi o seguinte: eu, quando comecei a contar histórias há 21 anos, contava para muitas editoras, e as editoras me davam os livros para que eu pudesse contar. Então eu fui juntando uma quantidade que eu falei, um dia eu quero fazer uma biblioteca aqui no meu quarto. Eu vou pegar uma parede aqui, colocar prateleiras e fazer uma biblioteca. Mas uma amiga chamada Edmeia Faria, que tinha um projeto chamado Leitura na Calçada, ela tinha muitos livros, e hoje ela já é uma senhora com quase 80 anos, ou menos um pouco, e perguntou se eu queria para minha biblioteca os livros que ela tinha do Leitura na Calçada, mas eram tantos livros que eu falei assim, meu Deus, não vai caber no meu quarto, e resolvi fazer na garagem. Só que aí a vontade de fazer uma coisa bonita foi crescendo, e eu fiz a biblioteca, é uma biblioteca comunitária, fiz na minha garagem, fazendo prateleiras com papelão, muita coisa reciclada. Ganhei várias coisas, por exemplo, um freezer que virou um freezeoteca, que é uma geladoteca parecida, né?
e um guarda-roupa velho, mas de modelo antigo, bonitinho, virou guarda-livros. É um lugar muito bacana. Tem até também o canal dele no YouTube, tá muito simplesinho, mas é só para mostrar mesmo, que chama Garagem de Histórias. E deixo aqui já o meu agradecimento por esse convite e dizer às crianças, pais, professoras, que leiam bastante. Crianças leiam, pais leiam para os seus filhos, contar histórias. É um prazer que a gente não sabe descrever como é grande. Muito obrigado. Muito obrigada, Pierre André. Sua participação foi um presente para nós. Até a próxima. Tô sabendo! Com Ayana Rocha. Oi, gente! No Tô Sabendo de hoje nós vamos falar sobre o papel das mulheres nas histórias, princesa ou heroína. Você já parou para pensar que muitas mulheres nas histórias geralmente são princesas e poucas que nós conhecemos são heroínas, que ajudam na história e não são salvas por príncipes? Fica a reflexão para você. Você acha que precisamos de mais heroínas ou de mais princesas? Para mim, precisamos de mais heroínas para mostrar que somos fortes e que sim, nós podemos ser protagonistas de uma história sem ser princesa. Podemos ser protagonistas da nossa própria história. Não precisamos ficar esperando um príncipe encantado, porque nós já sabemos que não é bem assim que acontece, não é mesmo? Te faço uma proposta. Vamos juntas ser as heroínas da nossa história, sermos as protagonistas. Como muitas adolescentes já foram, como Anne Frank, Malala, Yusra Mardini, MC Sofia, Greta Thunberg, Luana Pantaleone e muitas outras. Me fala aí o que vocês acharam, gente. E aí, te faço a proposta. Você quer ser uma heroína na sua própria história? Matando a saudade. E bate uma saudade do meu canto. Do meu canto. Sinto que minha voz perde o encanto. Olá, meu nome é Romualdo, sou professor da EJA da Impom e gostaria de deixar um recadinho para você. Sei que temos notícias ruins para contar, mas gostaria de lembrar a você que há sempre um momento para celebrar, ainda que em silêncio. Cada um de nós possui sua história. Cada um de nós tem seus laços e suas lembranças. Sendo assim, a vida sempre é melhor quando permitimos a nós mesmos guardar essas boas lembranças, ter como saudades as boas coisas que vivemos. Todos nós temos uma boa história para contar, boas histórias para ler ou para ouvir. Dessa forma, ainda que a vida insista em lhe tirar o sorriso, mantenha em mente sua melhor história, pois tudo que é ruim passa, mas aquilo que é bom fica guardado para sempre na memória. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Jardel Pereira e Marcelena Souza. Direção: Suzene Furtado. Parceria: Sara Oliveira e Isabela Cruz, do canal Empom YouTube. Participações especiais de Beatriz Mirra, Pierre André, Juraildes da Cruz, Rubinho do Vale e Romualdo Rosa. Apresentação: Ayana Rocha, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde.